Boa noite para todo mundo. Hoje, dia 15 de maio de 2023, mais uma semana começando, uma semana do MEI que tem poucos indicadores econômicos, né? Mas muita expectativa por vir essa semana, né? Tanto nos Estados Unidos em relação ao limite do teto da dívida, o arcabouço fiscal aqui no Brasil. Então, vamos acompanhar de perto. Então, vamos começar. Pessoal, bom, começando como sempre pela Ásia, por lá as bolsas fecharam no positivo, tá bom? Essa madrugada, a China anunciou que não vai subir os juros por lá, né? Não subindo os juros por lá não deixa de ser um estímulo à economia, e eles também anunciaram aí a injeção de 18 bi na economia para dar aquela aquecida na economia da China, que por enquanto não está de vento em popa como o mundo, o mercado inteiro esperava que eles fossem esse ano. Eu venho comentando isso aqui com vocês, tá? Lembrando que hoje à noite, pessoal, vão sair vários indicadores econômicos por lá, taxa de desemprego, produção industrial, vendas no varejo. Eu comentei com vocês isso aqui no vídeo de ontem da agenda econômica. Então, mais pistas em relação à economia da China nós vamos ter hoje à noite, e que eu comento com vocês no resumão de amanhã. De qualquer forma, o fato do governo não ter subido juros e ter injetado dinheiro por lá fez com que as bolsas fechassem lá no positivo, tá? Especificamente agora sobre commodities, minério de ferro, pessoal, subiu um monte, subiu 4% nessa madrugada, ao longo do dia continuou subindo também, refletindo essa notícia positiva da China. E um outro fator, o que acontece? Uma empresa americana chamada Newmont, ela é uma mineradora de ouro. Ela compra uma empresa australiana chamada Newcrest por 18 ou 19 bi. Foi assim, de dólares, né? Bilhões de dólares. Foi assim, uma super compra, uma compra histórica aí para a história de mineração do ouro. O ouro que já estava em máximas, ele bem próximo aí de máximas históricas. Isso também acaba movimentando, obviamente, além do preço do ouro, o preço do minério de ferro, né? Porque ele vai a reboque aí e soma novamente com as informações e as notícias boas que vieram lá da China em relação a estímulos à economia. Então, minério de ferro no positivo aí no dia de hoje também, ok? Petróleo, pessoal, no positivo também no dia de hoje. Não existe nenhuma notícia específica do petróleo hoje para que ele ficasse no positivo. Na verdade, assim, é mais assim, o petróleo ele vem numa queda considerável nas últimas semanas, na última semana principalmente. Hoje foi uma realização. E, pessoal, é claro que assim, na medida em que você estimula o maior exportador do mundo, que é a China, tende-se a demandar mais petróleo e ele acaba ficando mais positivo em relação a isso. De qualquer forma, pessoal, amanhã está previsto para sair um relatório sobre o petróleo que a Agência Internacional de Energia solta periodicamente lá dos Estados Unidos, e eles trazem aí expectativas em relação à demanda, em relação à oferta mundial e tal, a visão deles em relação às expectativas futuras do petróleo. E, obviamente, isso reflete, isso costuma fazer preço aí no petróleo, e a gente vai acompanhar. Mas de qualquer forma, petróleo positivo hoje, commodities no positivo hoje, vai. Minério de ferro no positivo, petróleo no positivo, ok? Isso. O minério de ferro reflete na nossa Vale, o petróleo nem tanto, mas já já a gente chega no porquê, ok? Bom, indo agora para as bolsas da Europa, pessoal, sem nenhum drive específico acontecendo por lá no dia de hoje, nem reflexo das movimentações mundiais aí. Então, assim, as bolsas na Europa hoje, pessoal, em compasso de espera para novas notícias, novas expectativas. Então elas fecham praticamente no 0 a 0. Algumas levemente positivas. Quando eu falo levemente positivas, é levemente positivas mesmo. 0,05 de alta, 0,02 de alta, tá? E algumas levemente negativas também, 0,3, 0,2, bem pouquinho. Então assim, elas estão estáveis, ficaram de lado, certo? Porque não teve nenhum indicador econômico por lá, enfim. Estabilidade total, aguardando novos drives, novas informações que estão por vir durante a semana, ok? Vamos agora lá para os Estados Unidos. Bolsa nos Estados Unidos também dentro da estabilidade, tá bom? Elas fecharam levemente positivas, elas oscilaram hoje entre um pouquinho negativa, um pouquinho positiva, mas nada demais. Hoje lá nos Estados Unidos, primeiro, saiu um indicador econômico lá, que é o índice Empire State de atividade industrial. Ele veio muito pior do que o esperado. A confiança do consumidor lá nos Estados Unidos ainda está balançada, e principalmente pelas dificuldades de crédito que as quebras dos bancos regionais trouxeram, a alta da inflação, né, a expectativa de que a taxa de juros vai ser mantida alta por mais tempo, a questão do impasse aí do teto da dívida dos Estados Unidos. Isso tudo vai minando a confiança
do consumidor e, obviamente, vai refletindo nos indicadores econômicos que tem por lá, ok? Isso aconteceu hoje de manhã. Mas não foi um indicador que fez um super preço no mercado, eu tinha falado isso para vocês no dia de ontem, mas enfim, vale a pena comentar aqui sobre ele, tá bom? Além disso, pessoal, hoje a secretária do Tesouro, Janet Yellen, ela escreve novamente uma carta para o Congresso, ponderando a preocupação e a catástrofe que vai ser se o impasse do teto da dívida não for resolvido até 1º de junho. Ela deixa muito claro que no dia 1º de junho, se isso não for resolvido, os Estados Unidos vai dar default, ou seja, ele vai dar calote nas suas dívidas. E ela cita também que em outras ocasiões na história dos Estados Unidos em que isso aconteceu e que foi deixado para ser resolvido no último minuto, no último segundo, deixar para a última hora, procrastinar essa solução, gerou aí crise na confiança do consumidor, a rolagem da dívida dos Estados Unidos acabou ficando mais cara, a pontuação de crédito do país caiu. Então, assim, não é bom deixar para a última hora, porque vai gerando uma certa aflição aí em relação a este assunto, né? Então ela manda essa carta hoje à tarde de novo para o Congresso, para ver se faz uma pressão no Congresso, para finalmente eles resolverem esse ponto, mas por enquanto, nada, certo? Por fim, hoje também tiveram falas de alguns membros do Banco Central americano, inclusive que compõem o FONC, ou seja, que compõem o grupo de dirigentes do Banco Central que participam da tomada de decisão aí da política monetária de lá. E eles foram numa linha, pessoal, dizendo o seguinte: olha, eu vejo uma perspectiva de pausa, tá? Não vejo novos aumentos de juros por lá, uma perspectiva de pausa. Também não vejo uma queda, um corte. Afinal de contas, a inflação não está caindo abruptamente, ou não está numa queda consistente que nos deixa confortável cortar os juros por lá. Então, flat. Mas a tomada de decisão vai ser baseada em dados. Então eles falam, mas ainda deixam aberto. Mas você percebe que os dirigentes do Banco Central americano, eles têm mantido uma postura de pausa nos juros por lá, ok? Então essas foram as notícias dos Estados Unidos. As bolsas por lá, estáveis, tá, pessoal? Fecharam no positivo aí, mas bem estáveis, levemente positivos. Tanto Dow Jones, Nasdaq e S&P, ok? De novo, assim, a gente aguarda novas informações, os investidores estão aguardando novos drives aí para tomar uma decisão se Estados Unidos cresce, Estados Unidos vai entrar em uma recessão, Estados Unidos vai para um soft landing, Estados Unidos, enfim. Ok? Pro Brasil aqui agora. Vamos vir aqui pro Brasil. Bom, aqui no Brasil a gente segue a movimentação mundial, então a gente tem a nossa bolsa levemente positiva, o nosso dólar em queda. Lembrando que o dólar no mundo, pessoal, principalmente nos emergentes, nos países emergentes, fechou hoje no negativo, tá? As moedas dos emergentes se valorizaram hoje, a do México caiu quase 1%, a nossa caiu 0,6% em média, né? O nosso dólar. Foi uma movimentação mundial. De qualquer forma, em relação às movimentações internas aqui, vamos lá. A Petrobras, pessoal, ontem à noite solta uma nota ao mercado dizendo que irá mudar sua política de preços. Este fato, como que vai ser essa mudança ainda não se sabe. Só que este fato fez com que as ações da Petrobras caíssem mais de 2% no dia de hoje. Porque os investidores, eles temem que a mudança da política de preço seja na canetada e que isso gere prejuízos para a empresa. E nenhum acionista quer prejuízo, né? Então, as ações caíram aí mais de 2% no dia de hoje. Isso impactou, inclusive, a nossa bolsa era para ter ficado bem mais positiva, porque a Vale fechou bem positivo no dia de hoje, refletindo o resultado positivo do minério de ferro que eu comentei com vocês. Tá? Então, nós tivemos esse fato aí em relação à Petrobras, que aconteceu ontem e refletiu nos preços no dia de hoje, tá? Além disso, pessoal, o Cajado, vamos lá para Brasília agora. O Cajado, que ele é o relator do projeto do arcabouço fiscal, diz que pretende ter uma expectativa de que hoje à noite apresentaria o texto final à imprensa. E existe uma expectativa grande em relação a isso, e os investidores estão animados que finalmente esse texto virá, né? Assim, que a data do texto final está chegando. Em relação a esse tema, o Cajado, pessoal, ele já tinha sinalizado que dentro do próprio PT existe uma divergência de quem concorda e quem discorda do texto. E que essa divergência pode atrapalhar a votação. Porque assim, vamos lá, no Congresso está claro que o governo ele não tem uma base sólida para aprovar os seus projetos. Tanto que alguns projetos importantes aí que foram para o Congresso não foram aprovados. Tanto que o Lula soltou um dinheirão aí de emendas parlamentares para tentar contornar essa situação. Certo? Então, se você tem o projeto do arcabouço fiscal, que assim é um marco importante previsto para o governo
do Lula tendo o PT rachado, fica mais difícil ainda a aprovação dentro do Congresso. Inclusive, o presidente Lula hoje chama a sua base e fala assim, olha, não dá. Nós vamos ter que seguir uma linha. Não dá pra ter gente que concorda, gente que discorda, gente que vai votar a favor ou contra. Dentro do PT, nós vamos seguir uma linha pra gente conseguir a aprovação desse projeto. Ele chama todo mundo num canto hoje, dá uma chamada na galera. O que, de certa forma, é bom, porque segue uma linha de que bom, existe chance aí do projeto ser aprovado no Congresso e o Brasil precisa de um arcabouço fiscal aí para continuar crescendo economicamente. É um projeto importante, todo mundo entende a importância desse projeto. Então teve essa movimentação do Lula hoje lá em Brasília, ok? Então existe uma expectativa, até agora, a hora que eu estou gravando esse vídeo, nenhuma notícia a mais, mas a gente vai acompanhar, quem sabe até amanhã a gente não tem novas movimentações. De qualquer forma, a nossa bolsa segue a tendência mundial, fica levemente positiva, tá? Minério de ferro ajuda aí com a Vale. E o nosso dólar segue a tendência dos emergentes também, ficando no negativo, né? Além disso, obviamente, existe um ponto positivo aí de que... Bom, vamos lá. Se os Estados Unidos estacionar, não tiver novas altas de juros, e a gente também não tem uma expectativa de corte de juros por aqui, o diferencial de juros continua deixando o Brasil atraente aí para capital estrangeiro. A gente só precisa não atrapalhar muito. E os outros emergentes também, tá, pessoal? Não é uma coisa só do Brasil aqui, não. Os outros emergentes também estão na conta. Ok? Então é isso. Espero que tenham entendido. Se entenderam e gostaram do conteúdo, dá um joinha aí. Se não, me mandem dúvidas que eu ajudo no que tiver ao meu alcance. Beijo! Ah, pessoal, desculpa, voltei. Esqueci de comentar pra vocês sobre a eleição da Turquia. No primeiro turno, apesar de eu ter postado ontem no Instagram que o Erdogan estava na frente, na hora que apurou o resultado final ele ficou atrás. Só que existe uma expectativa aí de que o segundo turno vai ser 28 de maio. Só que assim, ninguém acredita que ele vai perder, vai. Todo mundo, assim, existe a esperança de que ele vai perder e a oposição vai assumir o poder lá minou, de certa forma. Isso fez com que a bolsa lá chegasse a cair 7%, o dólar lá explodiu, né? Porque o mercado tinha expectativa aí da troca de poder para que a economia fosse ajeitada lá, né? Lembrando que hoje o Banco Central lá não tem autonomia, eles tomaram várias decisões econômicas erradas, que eu já comentei com vocês aqui. Mas enfim, vamos lá. Primeiro turno ele perde, mas há uma expectativa de que é mais uma fachada, vai. De que no segundo turno ele que vai levar e mais sei lá quantos anos do poder aí, lembrando que ele já está há 20. Mas eu vou trazendo a notícia pra vocês. Eu tinha comentado de esquecer isso. Agora sim, beijo.